Boa noite, comunidade tântrica. No ar, mais um Tantricast. Palminha! Hoje, a nossa convidada é um dos nomes conhecidos do Tantra aqui em São Paulo, a nossa querida Súria. Bem-vinda! Maravilhosa! E o tema de hoje, como nós falamos no episódio passado, é um tema polêmico, né? Um tema que ainda é tabu, assim como o sexo também, que é a morte. Nós vamos falar de morte e você deve estar se perguntando o que o Tantra tem a ver com a morte, afinal de contas. Né? Não é só sexualidade, né? O que tem a ver? E aí nós trouxemos uma pessoa que tem muita competência para falar sobre isso, porque estávamos falando aqui nos bastidores, que talvez seja uma das únicas terapeutas do Brasil que trabalha com o Tantra, o tema morte. E aí estamos todas muito curiosas para fazer essa ligação, Súria, para que você explique, afinal de contas, onde se encontram o Tantra e a morte. Bom, boa tarde, né? Eu gostaria de primeiro agradecer o convite que veio através da Tati. Eu que sou grata. E esse convite, ele aconteceu, acredito eu, porque tivemos uma conversa no espaço sobre Tantra. Eu nem me lembro se eu falei sobre morte, na verdade, nesse dia. Falou. Mas, enfim, esse é um assunto, né, que tem muito a ver com o Tantra. Inclusive, o símbolo do Tantra é representado pelo símbolo da morte, né? Então, mas como eu acabei de falar aqui nos bastidores, falar sobre Tantra é quebrar o último tabu. O penúltimo é o sexo, né? E o último tabu é a morte, né? Então, as pessoas não costumam falar sobre morte. De sexo até que falam, nem que seja para falar de sacanagem. Não é? No aspecto de sexo, dentro de um contexto de sacanagem, as pessoas ainda falam, mas de morte jamais. Porque qualquer pessoa que se atreve a falar sobre morte muda o clima, né? Fica mórbido. Isso, é logo taxado de mórbido. Ah, nossa, isso dá azar, como se... Isso, eu acho que esse entendimento tem muito a ver com a ignorância sobre o assunto, né? Mas, de toda forma, todos nós somos vítimas de entender a morte de uma forma equivocada, né? Quando se fala de morte, a morte ela é vista por todos como um castigo. Por exemplo, quando você está puto da vida... Ai, gente, desculpa, poderia falar puto? Sim, seja você mesmo, Súria. Fica à vontade. Quando você está puto da vida com alguém, né, com muita raiva dela, o que é que você deseja para ela? Que morra, né? Que... Verdade. Tá? Verdade. Então, fomos todos educados, não é, a compreender que morte é algo ruim, né? É algo de castigo. Tanto que nos Estados Unidos, né, alguns estados aplicam a pena de morte como um castigo. Sim. Porque você não agiu conforme a sociedade. Que é o mais severo, né? Uhum. Não é? Sendo que, se você pensar direitinho, né, então, se morrer é um castigo ou uma pena por um crime, então todos nós estamos condenados. Mais cedo ou mais tarde, porque todos nós estamos caminhando para a morte. Dia após dia. Desde o momento que nascemos. Né? Então, esse é um tema que ninguém quer falar, né? Eu faço vivências e faço oficina da morte, chama-se Oficina da Morte. E é bem interessante, porque eu planejo e divulgo, aí vem uma, duas pessoas bem desconfiadas, né? Mas, enfim, porque as pessoas têm muito medo de morrer. E como você faz esse trabalho em relação à morte? Como são essas vivências? Olha, primeiro é falar sobre, né? Eu acho que o primeiro desafio é você fazer com que o tema deixe de ser um tabu e que as pessoas conversem entre si, não é, sobre a sua expectativa em relação a esse momento, porque todos nós vamos viver, tá? Todo mundo que nasce morre. Não tem como você driblar isso aí. Tá? E esta certeza, não é, porque é a única que nós temos, não é, causa uma certa resistência. As pessoas têm muito medo dessa certeza. E por ter medo de morrer,
não é? Você vive uma vida com medo. Então, se você tem medo de morrer, como que a tua vida vai ser plena? E você vive com medo. Você vive com medo. E o medo de morrer é a fonte de todos os outros medos. Então, quando você traz o tema morte para a terapia, você vai curar o indivíduo, não é, da fonte maior de todos os medos dele. Por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. Não, você não tem medo de andar de avião. Você tem medo de morrer. Tenho medo de altura. Tem medo de altura, não. Na verdade, você tem medo de morrer. De cair lá de cima. Né? E esse medo, não é, ele atrapalha muito, não é, o desenvolvimento da vida das pessoas. E uma vez que você trabalha ele, quando você entende, quando o indivíduo entende, quando ele compreende o contexto da morte, a vida fica mais leve, fluida e, inclusive, você passa a ser um verdadeiro rebelde. Porque aquela pessoa que entende a morte, ela não teme a morte, ela não tem medo, ela vai ter a morte como uma aliada. Então, é uma pessoa que é muito revolucionária, sabe? Essa pessoa não vai se intimidar com mais nada na vida. Não tem medo de morrer, que é o maior medo de todos, não vai ter medo de nada. Exato. Não é verdade? Talvez até tenha ainda um pouco medo, né? Mas saindo desse lugar de algo que você não fala, de algo que você não pensa sobre, você começa a pensar e começa a ver que a cada dia a gente realmente está morrendo. Então a gente começa a trazer luz para esse tema e ter mais presença, ter mais vitalidade mesmo, né? A gente começa a valorizar coisas que a gente antes não valorizava. E eu lembro que na conversa que a gente teve, depois daquela conversa, eu cheguei em casa e aí, nossa, dei um abraço, um cheiro no meu filho e fiquei com ele assim, ele, ai, peraí, dá licença. Eu, não, depois um pouquinho, peraí. E é exatamente isso, assim, só da gente falar sobre, não é que precisa ser algo mórbido, mas a gente falar sobre traz luz para os outros aspectos que são importantes na nossa vida, né? E eu ia falar que até a própria estrutura do patriarcado traz uma falsa ideia de controle, né, Súria? As pessoas querem controlar absolutamente em tudo. E a morte, ela mostra que a gente não tem controle de sobre tudo. nada que da você vida. tem que aprender a fluir com a vida, a aceitar as coisas. E a partir disso, você traz essa fluidez, essa naturalidade de lidar com as coisas. Eu falo que a gente vai a favor da correnteza da vida e não contra ela. Porque quanto mais contra você fica, mais você se arrebenta inteiro, mais você se desgasta. Você acha que pode controlar? Vem lá, a vida e é mais forte que você e mostra que você não controla nada. O que tem que acontecer vai acontecer. Por mais que você esteja dando o seu melhor, vivendo as coisas da sua vida, tem circunstâncias que vão acontecer. Que né? são ciclos, tá né? Os ciclos que nascem e morrem. Exato, Todos você tá os nossos exposto na ciclos. vida, vivendo, você tá na arena. E na arena as coisas acontecem para quem vive, para quem se expõe, para quem tá lá vulnerável. Então, são escolhas. Você pode viver uma subexistência, que eu falo que a pessoa já está morta, só esqueceram de enterrar Exato. muitas vezes, porque ela tá subexistindo, ela não tá vivendo. Ela não tá sendo uma rebelde, ela não tá vivendo com ousadia, com plenitude. Com a verdade dela, Com a né? verdade dela. Ela tá lá só seguindo o script. Então, assim, não tem muita diferença. Dentro da caixa. Né? Exatamente. O que eu ia falar sobre, você falou sobre ciclos, né? Tem uma carta do baralho cigano. Eu sou oraculista, jogo baralho cigano já há um tempo. E a carta de número 8, que é a carta do caixão, né? E quando essa carta aparece Sai todo mundo. no jogo, a Quem vai reação morrer da minha família? Eu? O que aconteceu? A reação é sempre a mesma, né? De meu Deus, e essa carta aqui, pelo amor de Deus. Calma. O caixão, sim, representa a morte, mas não somente a morte do corpo físico. Na maioria das vezes, não é a morte física. Na maioria das vezes, está falando de encerramento de ciclos, né? E a morte é o encerramento do ciclo da vida material, da vida carnal. E pode ser o início de uma outra coisa, de uma outra vida, de uma outra realidade. Porque o corpo físico perece, sabemos disso, mas o que mantém esse corpo físico vivo durante anos, essa força, essa energia, esse movimento, né, essa inteligência que faz o nosso cabelo crescer quando a gente corta, que faz as unhas crescerem, que mantém essa máquina orgânica em movimento durante toda essa vida, né? Que cria né? um corpinho Exato, ali dentro. que mantém a gente vivo, né? Essa energia vital, ela não desaparece, porque a energia não desaparece, a energia se transforma. E se transforma em quê? Bom, aí cada um tem a sua crença. Mas o fato é que o corpo perece e essa energia não. Você pode chamar de alma, de espírito e tal. E outra coisa que eu acho que traz muito medo pra gente, como a gente vive numa sociedade muito baseada nas religiões cristãs, que pregam essa ideia de céu e inferno,
E aí tudo que você vai fazer é pecado, e se você comete um pecado, você vai pro inferno, até comer carne de porco. Fica esse medo no nosso inconsciente. Bom, quando eu morrer, eu vou pro inferno. Fudeu. Exatamente. Sabe? Então você acaba tendo esse medo da morte mesmo. E se a gente tem medo da morte, como a Súria falou, a gente não consegue viver, tá o tempo todo com medo, né? Com E medo a indústria, ela é... Ai, amiga, eu te cortei. Não, só para concluir o que eu quero dizer. A morte, a vida só existe, só tem mistério, só tem beleza por causa da morte. Né? É por conta da morte que você falou, nossa, eu cheguei em casa, depois dessa conversa, quis abraçar meu filho, né? Porque, sei lá, vai que amanhã eu não tô aqui. Se você nunca morresse, né? Você não, sei lá, acho que a gente não teria tantos sonhos assim, tanta ambição, né? É a morte que dá sentido para a vida, porque ambas são iguais, uma só existe por causa da outra. Né? E é o que o sistema prega, né? O sistema faz com que a gente acredite que a gente não vai morrer. Porque a gente não valoriza de verdade as coisas que a gente realmente deveria valorizar, né? A gente não fica pensando muito sobre morte. Quando a gente pensa sobre morte, que é o jeito que o sistema coloca para nós desde a nossa infância, é no noticiário, é alguém sendo assassinado, alguém sendo, enfim, morto de formas muito trágicas. Então, acho que toda essa visão que a gente tem sobre a morte, ela tem que ser desconstruída dessa visão para ir para esse lado mais de realmente, caramba, a gente está morrendo agora. Tipo, então o que a gente tem que valorizar e priorizar na nossa vida, né? Até porque quantas pessoas fizeram várias revoluções profissionalmente falando, por exemplo, nas suas vidas e pessoalmente também, dentro da pandemia. Viram um monte de pessoas queridas, verdade, amadas, próximas, morrendo. E elas falam, nossa, é verdade, né? A morte existe. E aí elas falam, meu, então eu não posso mais ficar brincando com a minha vida, com a minha felicidade. Eu não tenho tanto tempo assim. Eu posso, a qualquer momento, mudar, né? Completamente. Eu vou ter que deixar tudo isso aqui para trás. Então, é muito doido. É interessante essa dicotomia, né? De como a morte é a única certeza da vida. E, ao mesmo tempo, ela tem essa capacidade de sempre nos surpreender. Eu perdi uma amiga muito querida há quase um ano para o câncer. Ela tinha 33 anos, a idade que eu tenho hoje. E foi muito rápido. E foi um choque absurdo na minha cabeça. Esse podcast está no ar hoje muito por conta da Jéssica, que me inspirou até no momento da sua morte. Né? Foi uma inspiração durante 23 anos e no momento da sua morte me inspirou também esse sentimento de eu preciso viver. Eu não estou vivendo, eu estou existindo. Então, eu estou deixando a vida me levar. Não estou fazendo exatamente aquilo que eu quero, que me dá prazer e que me faz feliz. Então, eu concluí, realizei que a morte, na verdade, é o que dá prazer à vida. Né? Porque esse susto, esse choque que eu levei, me fez correr atrás dos meus sonhos. E um deles foi colocar esse podcast no ar. Um deles foi fazer uma parceria, uma sociedade com outras mulheres e tá fazendo os meus projetos rodarem. Então, assim, esse ano foi de uma revolução absurda que me foi despertada interiormente por causa da morte. Então, a morte também tem a sua beleza, né? Se a gente for olhar dessa forma, Súria. O que você acha de tudo isso que a gente está falando aqui? Faz sentido o que a gente está dizendo ou a gente está viajando na maionese? A gente viaja longe, volta. Então, é porque a gente costuma olhar a morte muito superficialmente, né? E a gente costuma olhar a morte muito superficialmente. E quando a gente fala em terapia, a gente sempre pensa em autoconhecimento. Não pode existir um autoconhecimento se você não compreende o processo morrer, tá? Então, há 400 mil anos antes de Cristo, um homem chamado... deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. Era um cientista grego. Bom, eu esqueci o nome dele agora, tá? Mas ele escreveu, não é, que tudo que existe no universo nunca sai daqui. Tá? Então, o que é? E aí eu trago isso, inclusive, para os mestres, os grandes mestres, né, do Tantra, que diz o seguinte, só morre quem acha que nasce. Se você acha que nasceu, então você vai morrer. Quando você compreende o processo, por exemplo, do seu corpo, né, a construção do seu corpo, o que é o nosso corpo ou toda a matéria que existe no universo. Toda a matéria que existe no universo é formada por átomos, tá? E o átomos, inclusive, tem esse nome, átomos, porque é algo indivisível. É impossível você cortar, você dividir o átomo.
como também é impossível você enxergar o átomo a olho nu. Só é possível enxergar o átomo quando esses átomos estão associados, quando eles estão agrupados, em agrupamentos. Então, tudo que existe no universo, o meu corpo, o seu corpo, os cachorros que estão lá fora, essa mesa, tudo que existe, Tudo que está na matéria. tudo que é matéria, é formado por átomos. E os átomos, quando eles se formam, quando eles se juntam, quando eles se associam, eles têm um prazo de validade para ficarem juntos. Tá? Então, quando você olha para o céu e você vê uma nuvem cinza, não é? É um agrupamento de átomos. Quando essa nuvem descarrega, isso se transforma em água, aqueles átomos que estavam associados em uma nuvem se dissociaram, se transformou em chuva. E assim sucessivamente. Então, o que é o meu corpo? O meu corpo é um agrupamento de átomos. É uma nuvem virando água. Possivelmente pode existir átomos que estejam compondo o meu corpo ou o corpo de qualquer um aqui nessa sala, que possivelmente pode ter sido, pode ter se associado no passado e feito parte da estrutura do corpo de Jesus ou de Buda ou de Cleópatra, não é? O que tem prazo de validade não é a vida. É a forma com que essa vida se apresenta, com que essa vida se manifesta. Então, por exemplo, eu acho que eu não nasci. Se eu não nasci, e por isso eu sempre que alguém me pergunta, aí eu fico naquela dilema, né, de responder. Eu perguntei de onde ela por causa do sotaque, né? Nordestino, quando vê outro nordestino, já vai tá de onde? Sim. Então, assim, na verdade, o meu entendimento é que eu não nasci, por isso eu nunca vou morrer. Então, nada nasce. Estou aqui de passagem. Nada nasce. Na lápide do Osho, né, eu fui até procurar aqui, que você falou dessa ideia de nascimento, na lápide do Osho, está escrito: Osho nunca nasceu, nunca morreu, apenas visitou este planeta entre 1931 e 1990. Isso. Né? Me lembrei que você estava falando, né, e isso ficou muito na minha cabeça faz uns anos já que eu vi essa frase da lápide do Osho, e que faz total sentido, mas para chegar nessa compreensão, Súria, é um caminho, né? Um caminho de estudo, o próprio caminho do autoconhecimento, na verdade é a única forma de chegar a essa compreensão, a meditação, essa comunhão com essa energia que permeia tudo que existe. A gente consegue acessar essa comunhão, esse silêncio divino, e o Tantra é um desses caminhos. Ou seja, o Tantra ele é tão bonito, né? É como você falou, ele é muito mais sobre morte do que sobre sexo, só que o sexo vem de mais fácil, né? A sexualidade vem de mais fácil. Mas está muito mais ligado a esse processo que eu vejo de transformação. Cada vez que a gente passa, como já estamos aqui, por processo de insights, né, de virada de chave na nossa mente, alguma coisa em nós morreu e outra nasceu, né, que dá esse impulso da gente ir para frente, de caminhar. É muito bom esse papo que a gente está tendo, porque não se vê realmente falando muito sobre morte dessa forma, né, com esse olhar, com essa delicadeza. Morte não é só tragédia. Eu trabalhei muitos anos como repórter e eu fiquei muito traumatizada com essa coisa da morte, assim, porque eu cobria muito acidente, incêndio, homicídio, feminicídio, criança morta. Gente, eu vi muita desgraça, assim, nesse sentido mesmo. Então, me traumatizou demais esse tema de morte, e até hoje. Não vou dizer que lido bem com a morte, não. Né? Eu acho que é a coisa que hoje eu mais preciso trabalhar em mim, essa questão da morte, principalmente depois da morte dessa minha amiga muito próxima, muito rápida, que me deu esse choque, assim. Eu preciso urgentemente trabalhar isso. Eu lembrei disso, amiga, que você está falando agora, que muitas vezes a gente vai ter uma visão mais profunda sobre tudo isso através das perdas, porque enquanto aquilo não bate na tua porta, com pessoas próximas, com situações que, nossa, de pessoas que você amava, ou animais, né, que eu até perdi recentemente. Sim, também. Fiquei arrasada. Você tá seguindo muitas vezes no automático, né? Então, você vai ter essa visão mais profunda quando você realmente sente, e você tem que lidar com aquela sensação do tipo, caramba, eu nunca mais vou ter contato de repente, com aquele avatar da pessoa tal, que eu acredito muito em tudo que você falou. Achei muito genial essa visão de, eu não sou, eu estou nesse corpo agora, nessa configuração, mas
nossa, a energia ela perpetua, né? E eu acredito também pela minha vertente da minha espiritualidade, que a vida de verdade nem aqui é, né? Mas enfim, e a gente tem que aprender a lidar muitas vezes com o vazio, com a dor, no momento que ela bate na nossa porta. Então, daí é que eu acho que as pessoas passam a entender esse conteúdo que é tão amplo que é a espiritualidade e saem das caixinhas da religião, né? Só Súria, porque muitas vezes a religião, ela não cobre aquele vazio que fica, né? Quando a gente perde uma pessoa amada também. O que você acha? Somente para completar, lá atrás eu esqueci o nome, não é, do gênio, né, que escreveu sobre os átomos, é Demócritus. Então, ele escreveu isso há 400 mil anos antes de Cristo. E quem quiser se aprofundar no assunto, ou inclusive pegar o texto, existe um texto dele que está escrito pelo médico Dr. Fritz Kahn, que é um médico alemão, que escreveu o livro O Átomo. Tá? Então, eu costumo dizer que quem se propõe a trabalhar com sexualidade, não é, precisa se informar sobre biologia, precisa se informar sobre células. Eu não tenho como falar sobre orgasmo ou sobre vida se eu não me informo, não é, sobre biologia. Então, deixando aqui o nome do livro, inclusive esse livro é bem antigo, né? Eu consegui encontrar ele num sebo, mas eu acho que talvez encontre ainda algumas unidades por aí, e é bem interessante esse livro para a gente entender toda a composição do corpo. Com relação à sua fala, normalmente não é a morte que causa o sofrimento. Quando você sofreu, porque sua amiga trocou de forma, né? Normalmente, quando alguém falece, morre ou muda de forma, a gente sofre, mas se você observar e se você tiver uma consciência mesmo de que você precisa desenvolver o autoconhecimento, e se você investigar, você vai chegar à conclusão que não é pelo outro que nós choramos. Não é? Nós somos seres muito egóicos. Então, quando a gente chora porque alguém morreu, a gente não está chorando porque o outro morreu, a gente está chorando porque nós vamos ficar sem o outro. Sim, eu tenho total percepção disso. Tenho total percepção disso. Isso é apego. Então, a morte, ela não faz ninguém sofrer. O que faz o sofrimento, ou o que causa o sofrimento, é o apego que eu tenho pelas coisas e pelas pessoas. Então, é o apego. Então, na verdade, a morte, ela leva a fama, né, de algo ruim no lugar do apego. Sim. Isso é completamente injusto, né? Então, é o apego. E sempre tem a ver com o meu apego. Então, a morte é algo dolorido porque muitas pessoas ficam se imaginando, nossa, mas eu lutei até aqui para conseguir as coisas, para conseguir sucesso profissional, para conseguir bens materiais. Imagina, não morrer agora. Ora, isso é apego. Não é? Por isso que é importante desenvolver, não é, este relacionamento com as coisas e com as pessoas de maneira que você não se apegue. Tá? Exato, pratique o desapego. Existem várias meditações, inclusive, para isso. Então, quando você me perguntou o que é que eu faço, por exemplo, numa vivência de morte, isso. Tá? Ou seja, quando você desapega, quando você consegue se relacionar com Maia, com o mundo, mas sem se apegar, é aquela coisa, a pessoa diz assim, tchau, eu vou passar 10 anos fora. Ok, tá tudo certo. Você não vai ficar chorando, sabe? Porque você conseguiu entender, não é, que isso é apego. Era nesse ponto que eu ia tocar mesmo. Como a gente é muito ligado à materialidade e tudo, né? Inclusive a materialidade e os corpos das pessoas que a gente convive, né? Não só a questão do dinheiro, de bens materiais em si. Essa é a nossa dificuldade, né? Eu tenho total consciência. A gente sofre porque a gente fica aqui sem aquela pessoa, ou quando a gente perde, sei lá, um imóvel, uma casa. Aquilo dói também, né? Por quê? Por conta desse apego. Então, acho que você está respondendo o mistério, né? Como lidar bem com a questão da morte? Desapega de tudo. Mas desapegar não é viver
no mundo da lua, né, Súria? Como você falou, é estar presente no mundo, estar no mundo, mas não ser do mundo. Não sei de quem é a frase, mas é muito conhecida. Estar no mundo, mas não ser dele. Entender isso, né? Que tudo é passageiro, porque a vida é movimento, né? Se não tem mais movimento, não é mais vida. Pode ser outra coisa, mas não tem. Então, deixa fluir. É esse o fluir que você estava falando. Maravilhoso. Teve um vídeo que eu vi do Calunga, que era um mentor do Luiz Gasparetto. E ele falava sobre morte, ele falava que as pessoas precisam aprender sobre o usufruto das situações. As pessoas não têm essa ideia aqui. Então, elas têm a posse, né? Meu marido, meu namorado, meu filho. celular, meu filho. Nada, não tem nada que é seu mesmo, né? Na verdade, você está usufruindo. Se a gente pega até para ver a configuração familiar, as pessoas eu falo que são almas amigas, estão lá dividindo uma jornada com você e que a qualquer momento elas podem mudar de configuração ou podem mudar para um outro país, podem mudar completamente aquele núcleo que estava fechadinho entre vocês e você tem que ter esse desapego de falar, legal, vou passar 10 anos fora. Siga, flua. Seja feliz e você lidar com aquilo, mas é um desafio, né? Porque a gente aprende exatamente o oposto, onde tudo é a posse, o controle. Ciúmes. O ciúmes. Eu lembrei na hora do o ciúme apego, também. Exato. Acho que é o nível mais extremo. E quando você tem essa coisa, eu tô usufruindo, então não importa quanto tempo isso vai durar, eu quero aproveitar com intensidade, com verdade, isso de agora. Porque esse momento não volta mais, né? Nossa, a gente entendendo isso vai livrar de uma caralhada de coisa. Total. De manipulação, de joguinho, de absolutamente tudo. E as pessoas negam muito a questão do tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, né, Súria, também. Da mesma forma que essa palavrinha apego não é sacana com a morte, essa palavrinha apego é sacana com um monte de outras coisas. Por exemplo, se você investigar, não é, e se você for a fundo, não é, no seu autoconhecimento, você pode ter uma certeza de que você não ama ninguém. Você só está apegado. Nossa, maravilhosa. Nossa. Porque o amor é incondicional e a gente condiciona absolutamente tudo. E daí a dificuldade que muitas pessoas têm de entrar no verdadeiro processo de investigação verdades de autoconhecimento. difíceis de ouvir. Porque você pode simplesmente, não é, chegar no momento em que você vai dizer, eu não amo porra nenhuma. Aí vai entrar aquela coisa, que tipo de gente eu sou? Porque nós temos muito medo de não ser os bonzinhos, os emocionais, né, os empáticos. Nós temos uma preocupação muito grande de que as pessoas nos vejam dessa forma. E quando você percebe que a única coisa que te move, não é o apego, isso é muito foda. Sabe? Você cai numa você crise. precisa ter muito estômago para se conhecer, porque você vai chegar a um veredito de que você vai dizer, eu nunca amei meu pai, nunca amei minha mãe, né? O meu parceiro eu nunca amei, não amo o meu filho. Você está só apegado, porque você viveu o tempo todo apegado. Essa coisa do filho é muito interessante, porque as pessoas dizem assim, o meu filho, olha que lindo, fui eu que fiz. Meu. Aí eu disse, gente, você não faz filho, você faz sexo. Eu tava vendo isso em uma pauta da faculdade esses dias. A gente não sabe fazer coração, a gente não sabe fazer pulmão. O nosso corpo flui e vai com uma beleza. Isso que eu falei, dessa energia vital que monta tudo isso aí dentro. Então, milagrosamente. Ninguém sabe fazer filho. Então, esse apego, não é? Inclusive, essa semana, um hospital colocou um pôster de um recém-nascido, uma menina recém-nascida, e logo uma recém-nascida, onde estava fazendo a propaganda de fazer um furo na orelha humanizado. E aí eu vi aquilo e disse, gente, eu preciso me manifestar. E aí escrevi, né, que eu disse assim, nossa, em nome da vaidade, o apego à vaidade dos pais, se viola um corpo humano, porque isso é uma violação, você furar alguém, né, principalmente sem necessidade, se não é para uma enfermidade e tal. E aí o pai devolveu, né, bem puto da vida comigo, e aí ele escreveu assim, eu sou pai e eu tenho o direito de fazer, de furar a orelha da minha filha. O patriarcado aí. Isso, não é? Primeiro a menina, porque ninguém vê nos hospitais ninguém furando a orelha de menino.
Tá? Os meninos furam depois, quando eles quando eles quiser. crescem. E a maioria deles furam na adolescência. Isso, quando Todos querem. os nossos ex já furaram. Eles já a orelha. sabem, no mínimo, dizer sim ou não. E um recém-nascido, mas aí é sempre a menina, né? Ou seja, se impõe, não é, algo que talvez ela nem quisesse furar a orelha, mas não se respeitam. E aí eu respondi para ele, eu disse assim, olha, me desculpe, mas você, a filha não é sua. Ela veio através de você. Mas isso não te transforma senhor dela. Além do mais, não existe nenhuma legislação, não é, que diga que um pai tem o direito de furar a orelha do filho. Isso, na verdade, porque furar a orelha é uma lesão corporal. Só que é uma lesão corporal, mas que não é punida porque existe uma, digamos, uma licença poética quase, uma né? aceitação da sociedade. Uma naturalização cultural Da sociedade de que mulher precisa do ter estereótipo a do orelha. feminino, que Isso. nós falamos Isso. no episódio Isso. passado. Que Já a mulher começa desde... precisa ter a orelha furada, né? Aí eu respondi isso, ele acho que ele ficou satisfeito. Mas, ou seja, nós não fazemos filhos, nós fazemos sexo. O filho, ele acontece. Né? É um acontecimento. Ninguém está fazendo filho. Súria, falando ainda, né, sobre essa questão da maternidade e tudo mais, você acredita que ainda nessa realidade, nessa 3D, a gente consegue exercer o amor incondicional, que é aquele amor livre de absolutamente tudo? Você pode fazer o que você quiser, que eu ainda te amo verdadeiramente. Então, as pessoas precisam entrar num processo de autoconhecimento. Tá? Porque, normalmente, muitas pessoas têm filhos como uma forma... É aquela coisa assim, nossa, eu estou me sentindo muito carente. Né? Eu não me sinto valorizada. Então, se eu não me sinto valorizada, se eu acho que eu não tenho valor, eu vou ser mãe, porque aí eu tenho algum valor. Não é? Então, assim, a questão é, por que se tem filhos? Né? As pessoas se questionam, por exemplo, por que é que eu vou ter um filho? E não simplesmente ter um filho, sei lá, para preencher um vazio, ou para ser reconhecida, ou para ser validada. Porque dizem que essa é a ordem natural da vida. Da mulher, principalmente, de reproduzir. Então, a questão é, primeiro, questionar isso. Por que eu vou abrir um portal para um outro ser chegar? Porque, na verdade, a gente permite que esse portal se abra. Sim. Ou não através do sexo, através da sexualidade. Tá? É essa a questão. Então, normalmente, as pessoas elas têm filhos, né, não porque elas queiram exercer uma maternidade. Às vezes é outra coisa, é preencher um vazio, é cumprir o protocolo social. Não é que todo mundo, mas você não tem filho? Na maioria das vezes. Você vai ter filho? Não é como se fosse uma obrigação natural e social, não é? A mulher ser mãe. Né? Então, é preciso um autoconhecimento. Então, eu costumo dizer que com o autoconhecimento, aliás, deveria existir nas escolas, sabe? Deveria existir na escola a disciplina autoconhecimento. As pessoas precisam se conhecer. Saber, primeiro, o que é o meu corpo. Não é? Do que é feito, do que são feitas minhas emoções. Né? A partir de conhecer o próprio corpo, conhecer o que não está no corpo. Não é? Mas não tem, né? Na verdade, a gente é educado apenas para ter coisas. Né? A gente é educado para conseguir coisas, para alcançar coisas, né? Para alcançar objetivos. Isso é tão real que, inclusive, dentro da terapia tântrica, eu chamo muito a atenção, né, inclusive de terapeutas, que quando vão falar de orgasmo, por exemplo, vai dizer, mas a interagente não alcançou o orgasmo, não teve o orgasmo. Gente, orgasmo não é um lugar que você precisa ir para alcançar, e nem é um objeto também que você precisa ir lá alcançar. Então, o orgasmo é um sentir. E quando você pensa que o orgasmo é algo a ser alcançado, não é ser conseguido... Você já cria uma obrigatoriedade. O caminho não existe. Péssima. Você já manda para o seu corpo a mensagem de que, quando eu imagino que eu preciso alcançar,
qual é a função que o meu corpo entra, qual é a energia que o meu corpo entra. Eu preciso alcançar algo. Adrenalina, bora. Uma energia objetiva, né? Esse masculino. Tá? Ou seja, eu ativo meu sistema nervoso central simpático. Eu entro em guerra. Entendeu? É como, sabe, eu entro na energia yang, né, de confronto. Né? E aí, lamentavelmente, você realmente não vai alcançar. E você também não vai ter. Não é? Porque você já está mandando a mensagem, não é, que você precisa lutar. Então, quando, na verdade, a gente tem que ativar o parasimpático, que é onde a gente vai estar tranquila, relaxado, em presença, né? Essa coisa do tem que, né? Eu tenho que, já me coloca no estado de controle. E o controle é porque a gente está apegado. Se você está desapegado, você não quer controlar nada, porque você é desapegado. Então, até para ter o orgasmo, você tem que estar desapegado. Né? E o tem que vem muito da mente, né, amiga? Total. Tem que é a lista de tarefas que a sua cabeça coloca para você o dia inteiro, te enchendo o saco. E aí você vai pro Tantra e você tem que chegar numa sensação. Olha que gostoso, né? No momento que era justamente para você se conectar com o teu instinto, com as tuas sensações, tem uma pessoa que está objetivando aquela sensação do tipo, saia desse ponto e chegue naquele. Então, onde está a contemplação daquilo que está acontecendo, do caminho? Não existe, né? Você está focando só no objetivo final e aí você não curte o caminho. Me incomoda muito também essa coisa. Às vezes eu vejo alguns terapeutas. Eu não gosto de entrar num lugar de julgamento, mas me incomoda que eu, às vezes, já parei para pensar: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque tem isso de, nossa, a minha interagente teve não sei quantos orgasmos, que durou tanto tempo, que não sei o quê, como se fosse um troféu de tipo assim, eu sou o melhor terapeuta porque eu dou mais orgasmos para as pessoas, né? E sou fodão, uma fodona por conta disso. E eu entendo de outra forma o processo terapêutico. Né, que se chegar, se for natural, ok, é lindo, mas não tem essa obrigação. Mas é muito tênue essa linha, por conta do ego, né? E aí a gente já entra em outras questões e outros assuntos que a gente pode passar aqui o dia inteiro discutindo, né, Súria? Sim, inclusive, qual é a relação entre morte e orgasmo? E por que as pessoas sentem muita dificuldade em sentir orgasmo? Porque elas não aceitam a morte. Tá? Então, assim, não existe vida sem morte. Tá? Então, assim, eu não posso ter uma vida plena se eu nego a morte. E a gente vê essa negação o tempo inteiro. Por exemplo, por que as pessoas levam flores para quem morreu? Porque são flores mortas, na verdade, né? Já começa. Num lindo arranjo. Não, percebe? Mas você leva... O que acontece quando você morre? O que acontece? O que acontece no corpo quando alguém falece? Fica frio, né? Fica rígido. A primeira coisa que perde todos os sentidos. Tá? Aí entra o Tantra, né? O Tantra trabalha com os sentidos. Sim. Então, a primeira coisa, quando alguém falece, perde todos os sentidos. Se você não ouve, você não vê, você não cheira, você não sente paladar, você não sente toque. Então, para que você vai levar flores? A pessoa não está vendo. Não está sentindo vazio. Mas isso, simplesmente, o inconsciente da pessoa, não é, revela. Eu levo flores porque eu não aceito que a pessoa morreu. Eu não aceito a existência da morte. Tá? Então, essa resistência que todo mundo tem da morte, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Não é? Porque para você se livrar dessa resistência, você precisa ir a fundo, você precisa entrar no processo de autoconhecimento. Não é? Você precisa fazer muita meditação de morte. Não é? Para que isso seja mudado. Então, qual é a relação? Não é? Um orgasmo nada mais é que uma pequena morte. Se na vida, exato. Se na vida eu nego a morte, como que eu vou gozar? Se eu estou numa negação, meu corpo inteiro está na negação disso. Então, eu costumo dizer que, terapeuticamente falando, o interagente que você atende, e não vou dizer também os seus terapeutas, nem o seu interagente, nem o meu interagente, porque isso também é apego, dizer, o meu interagente. O interagente não é meu, não é? Nem é seu. Não é? É uma pessoa que está buscando, sei lá, conforto, desenvolvimento, ou simplesmente sacanagem ou prazer, enfim. O que ocorre? É você, antes, não é, num processo terapêutico, não é, trazer esse assunto à tona. Não é?
como é que a pessoa lida com a questão da morte? Sim. Né? E se você não trabalha isso, sabe, as pessoas vão sentir qualquer coisa que pode ser prazerosa, mas não é orgasmo. Porque um orgasmo, para você sentir um orgasmo, né, você precisa morrer. Tu precisa entregar tudo, isso, né? Exato. A morte... pode continuar. Você precisa morrer, você precisa perder os sentidos. Tá? Então, mas para isso você precisa a gente trabalhar antes na nossa sociedade, como a nossa sociedade lida com o evento morte. Muito boa essa reflexão, né? A morte tira a gente desse suposto controle, né, que a gente acha que tem sobre a vida, e no orgasmo também a gente perde o controle. Tá aí essa ligação, né? E tem essa coisa também de que a vida ela começa no sexo e termina na morte. Exato. E são os dois temas que são mais tabus na sociedade, né? Então é bom a gente prestar atenção e trabalhar internamente esses temas. Esse é o trabalho que a gente quer fazer, esse é o nosso propósito, né? De desmistificando esses temas que são tabus, que serve para o autoconhecimento de quem está acompanhando a gente e para o nosso também, porque não somos seres iluminados, né? Apenas caminhamos nesse caminho do autoconhecimento há um tempo e nos trabalhamos cada dia e queremos trazer pessoas também, trazer para as pessoas esse tipo de reflexão. Então, Súria, eu te agradeço demais por ter aceitado o convite. Eu amei falar desse tema, muito esclarecedor, muito bonita a reflexão também. Enfim, é isso, é gratidão. Se você quiser deixar as suas redes sociais ou seu contato para quem quiser saber mais sobre esse trabalho que você tem feito, né, que com certeza muita gente deve estar curiosa agora, né, por enxergar a morte de uma outra forma por causa da tua contribuição, pode deixar o seu contato, então, suas redes sociais, fica à vontade. Gente, eu que agradeço o convite, porque, sinceramente, é muito raro alguém ser convidado para falar sobre morte, tá? É muito raro, né? Por exemplo, deveria ter existido o Congresso da Morte, né? As pessoas deveriam fazer almoço de domingo para falar sobre morte, né? Para que isso não seja algo visto de uma forma tão equivocada. Então, eu que agradeço, né? Sou muito grata. E não vou deixar assim contato da rede porque eu simplesmente não lembro. Porque eu sou desapegada. Eu não lembro mesmo. Não a gente coloca. Não lembro, né, dos meus endereços, não lembro. Eu precisaria realmente olhar, ir lá buscar. A gente coloca, não tem problema. Súria, sabia até que eu ia falar? Você faz as meditações ativas de quarta, não é? Toda quarta-feira. E nessas as meditações ativas, elas são sobre a morte também? Também. Legal. Também. Toda quarta-feira, no Espaço Ana Rata, né, que fica no bairro dos Jardins, eu faço a condução, né, que é uma meditação ativa, mas eu chamo também de movimentação tântrica. E dentro dessa movimentação, a gente trabalha todas as questões, né, que as pessoas chegam para trabalhar. Então, por exemplo, se eu percebo que uma pessoa, por exemplo, pessoas que têm depressão, né, que sofrem de depressão, são pessoas que têm muito medo de morrer, tá? Então, aí, normalmente, dentro desse trabalho, eu insiro, né, o assunto, o tema, né, morte, e as meditações que são feitas com base nesse assunto, né? Porque existem várias meditações de morrer, né? Interessante. Eu quero e vou conhecer, com certeza. Súria, gratidão novamente. Chante, Tati, Gratidão, meninas. gente. Obrigada, Gratidão. Súria, foi maravilhoso. Obrigada. Galera, siga as nossas redes sociais, está aparecendo aí no vídeo. Lembra de comentar, de curtir, de compartilhar, deixar a sua sugestão e se inscrever no nosso canal também. A quem nos acompanha no YouTube e no Spotify, uma boa semana e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.